Deixa eu colocar para gravar antes que eu esqueça. Então, gente, agradecer a presença de vocês mais uma sexta-feira juntos aí, ok? Espero, então, que em breve a gente possa nos reencontrar. A aula de hoje é uma aula mais interessante, é um tema bem pertinente que... Deixa eu abrir aqui. É um tema bem interessante, ele versa sobre uma parte do direito internacional público que, às vezes, ele é muito esquecido, mas, ao mesmo tempo, ele acaba assim, sendo cobrado demais em concurso público, ele acaba sendo cobrado na própria prova da OAB. Só colocar o pessoal no mudo. Deixa eu ver aqui se está todo mundo ok. Eu já colocar ali. Tá, beleza. Então, moçada, deixa eu ver se vai dar certo. Espero que sim. Gente, então vamos lá. Hoje, nós vamos ver a parte do direito internacional público que versa sobre o direito internacional dos conflitos armados, ok? Essa parte também é chamada de dica, beleza? Então, hoje, nós vamos botar a janelinha mais para canto aqui. Hoje, nós vemos sobre o direito internacional dos conflitos armados. Esse direito... Vai cortar, vou botar mais para o cantinho aqui. Beleza. Esse direito, ele é um conjunto, então, de normas internacionais, joia? Tanto de origem normal, tradicional, tanto daquela origem dos costumes, beleza? Mas eles são destinados a aplicar aplicação quanto aos conflitos armados, beleza? Seja eles internacionais ou mesmo não internacionais, que podem gerar reflexo na comunidade internacional, beleza? Observação: quando a gente discute dica, ele também, às vezes, é chamado de direito humanitário, tá? Então, o direito humanitário também, ele também é chamado dessa forma. Ele serve, então, para limitar, por questões humanitárias, as questões decorrentes de guerra. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, não sei se a pessoa chegando aqui, é o seguinte: quando nós falamos em guerra, e não importa a origem dessa guerra, se é uma beligerante, se é insurgência, não importa. Quando a gente fala em guerra, nós chegamos ao entendimento que poderia valer tudo. Então, numa guerra vale tudo? Esta é a questão que nós vamos analisar hoje. Então, o direito internacional dos conflitos armados, o DICA, ele nasce com o objetivo, então, de limitar ou ainda... aceitando o pessoal chegando, de limitar, então, a atuação dos estados em conflito, trazendo uma série de regras para esses estados, ok? Só aceitando o pessoal aqui antes de mudar, aí a gente vai manter. Joia? Então, o DICA, ele é um ramo do direito internacional público, joia? Ele também é chamado de direito internacional humanitário ou direito da guerra. Olha que interessante. Na Academia Militar das Forças Armadas, existe uma cadeira específica sobre esta matéria, joia? Dada a sua importância. Muito embora não seja visto com a profundidade que nós, estudiosos do direito, vemos, lá também esta é uma matéria obrigatória, joia? Então, o DICA, ele surgiu em 1864, e essa data ela chama muita atenção, por quê? Porque ocorreu a primeira Convenção de Genebra, onde então trouxe a primeira discussão a respeito dos resultados de guerra, efeito, etc. Joia? Mas, muito antes disso, já se discutia, então, algumas questões a respeito da guerra, ou seja, alguns limites dessa guerra, a questão das vítimas oriundas da guerra, joia? Então, quando nós discutimos um conflito, e principalmente um conflito internacional, muito embora o DICA se aplique a conflitos também não internacionais, haviam-se regras pelos costumes, e alguns deles podem ser vislumbrados na maioria dos filmes que vocês já viram, filmes mais antigos. Você pode ver alguns tipos desses costumes. A exemplo, a rendição, quando um soldado entregava a sua arma e se rendia, ele se entregava, e aí ele não seria morto, então, porque ele havia se entregado à tropa inimiga. A própria questão do respeito, então, ao transporte dos feridos de guerra. Então, fazia-se uma sinalização em alguns soldados, os médicos,
para poder transportar, então, as vítimas da guerra e estas evitava-se ao máximo serem atingidas, ou seja, um outro soldado não ia mirar naquele soldado que estava lá utilizando a vestimenta adequada, então, ou sinalizada com uma cruz, beleza? Ao mesmo tempo, uma tropa não utilizaria dessa permissão para usar esse uniforme em busca de uma tática militar para invadir outro lugar, joia? Então sempre houve, mesmo na guerra, um respeito na guerra. Até porque os crimes, então, realizados em guerras, eles são julgados, joia? Temos aí exemplo, o Tribunal para Julgamento dos Crimes da ex-Iugoslávia, né, que são os tribunais de exceção, beleza? Então, ao longo dessa história, é óbvio que houveram diversos tratados internacionais, chamados de Tratados de Paz ou Tratados Internacionais, que versavam, então, a respeito desse tema, a respeito de guerras, olha, cláusulas de rendição, os tratados de artimício também. Então, não é a primeira discussão da dica, né, quando se fala, então, em regras de guerra, joia? O que nós vemos, então, foi uma forma de juntar, de condensar essas questões que até então eram respeitadas através dos costumes, lá na Convenção de Genebra de 1864, ok? Então, esse foi o primeiro tratado que versava a respeito de guerra, ou seja, os limites de atuação da guerra. Então, resumindo, a gente pode afirmar que o DICA ele representa, então, um conjunto de normas ou tratados de proteção dos indivíduos e bens nos conflitos armados. Nós vamos ver essa questão. Além de disciplinar o comportamento dos estados em tais conflitos, no tocante aos métodos e aos meios permitidos pelo direito na condução das hostilidades. Joia? Então, para entender esse complexo de aplicação do DICA, nós vamos ver os chamados princípios básicos do DICA, ok? Esses princípios, então, lembrando que o conceito genérico de princípio é diretriz, base, limite, não é isso? Então, seria para poder gerar um limite dentro da guerra, ou seja, né, o limite que os estados poderiam realizar durante a guerra para que não ocorra excessos, ok? Fique tranquilo que esse material vai estar disponível para vocês. O primeiro princípio é o princípio da distinção. Olha só. Então, é necessário se distinguir quem são os combatentes dos não combatentes. Ou seja, quem são os soldados e quem não são os soldados. Beleza? Lembrando que os não combatentes eles também terão uma proteção. Beleza? Isso aqui, a ideia do princípio da distinção é separar tanto pessoas civis dos militares e ainda as construções desse complexo. Ou seja, existem construções militares e construções civis, beleza? Então, a exemplo, eu não atacaria uma igreja de uma cidade, mas sim eu poderia atacar um quartel, um paiol de armas, beleza? Então, tem que ser observada a distinção da questão dos próprios alvos. A limitação. O que o princípio da limitação traz? Ele traz o seguinte, que os meios de causar o dano ao inimigo não é ilimitado, ou seja, há um limite nesta questão dos meios para se chegar ao objetivo. Joia? Então deve ser excluído os meios que levem sofrimento e ainda os danos supérfluos, ok? Então, os próximos princípios, nós vamos ver, eles são muito próximos um do outro. Mas aqui, nós conseguimos distinguir o quê? Deixa eu sair, tá o pessoal chegando. Gente, eu esqueci o microfone de alguém ligado aí. Por gentileza, não esqueçam de desligar. Vou colocar aqui no cantinho a telinha que não atrapalha. Vamos lá. Então, os meios para causar dano ao inimigo, eles não são plenos, eles são limitados, joia? Não são ilimitados. Deixa eu só botar o mudo. Beleza. Então, eu não posso levar o sofrimento desnecessário de uma outra nação, joia? De um outro povo. Ou ainda a questão dos chamados danos supérfluos. Eu não destruo, esse princípio ele até barra um pouco na proporcionalidade, porque eu não posso destruir uma cidade inteira para destruir, então, um paiol de armas. Beleza? Vamos lá aqui.
O princípio da proporcionalidade. Então, a utilização desses meios durante a guerra, eles devem ser proporcionais à vantagem militar que eu quero alcançar. Joia? Então, nenhum objetivo ou alvo, por mais que ele seja militar, ele vai ser atacado se esse sofrimento e o prejuízo forem muito maiores do que o próprio ganho militar que um exército vai ter. A exemplo aqui, ó, nós temos a fotografia de um bairro na Síria. Ele foi todo destruído porque aqui havia, então, um esconderijo de terroristas. Ou seja, eu destruo todo um bairro de um país com o objetivo militar de matar um terrorista. Beleza? Então, a proporcionalidade na guerra tem que ser respeitada. A necessidade militar. O princípio da necessidade militar, ele traz a ideia, então, que toda guerra, o uso da força, ele tem que ser correspondente à vantagem que vai se obter através do uso dessa força, joia? E, além disso, não deve se justificar as condutas desumanas, beleza? E ainda as condutas proibidas pelo DICA. Eu vou te dar um exemplo. O uso de armas químicas, eles são proibidas pelo DICA. Ou seja, eu não posso utilizar, então, aqueles gases ou ainda bombas biológicas como justificativa militar, beleza? Aqui nós temos o excesso na destruição na fotografia do lado esquerdo e na direita nós temos aí um campo de concentração, na época da antiga Alemanha, beleza? Então, o que demonstra aí um excesso e a conduta desumana de um exército em prol, então, da questão do objetivo maior, que é vencer a guerra. E olha como ele se esbarra no princípio da humanidade, joia? Então, pelo princípio da humanidade, ele conduz que não pode ser provocado o sofrimento às pessoas e às propriedades, beleza? Só que olha como é que essa regra é meio maluca. Se esses atos forem necessários para poder, ou justificáveis na guerra, eles podem, mas é uma exceção, tá? Então, o ataque exclusivamente contra civis, ele é proibido, joia? Mas isso daqui não quer dizer que eu possa ter danos civis em uma guerra. Olha como é que o limite da proporcionalidade ele esbarra no princípio da humanidade. Ou seja, do lado esquerdo aqui nós temos a guerra do Vietnã, né? Onde crianças eram mortas aí. Do lado direito, nós temos o ataque do próprio presidente sírio contra o seu povo, utilizando gases, então, proibidos pelo DICA. Joia? Ou seja, eu posso ter um objetivo militar e o alvo ser um objetivo militar gerar um reflexo em civis. Mas eu não posso causar, o meu objetivo não pode ser causar objetivo em civis. Consegue entender? Então, deve ser respeitado esse limite. E para poder falar, então, nessa composição do que nós vimos até agora, ele é baseado, então, basicamente, no chamado direito de Genebra e no direito de Haia, tá? E depois nós vamos ver uma nova vertente que chama o direito de Nova York, ou o direito misto. Tá? Aqui nós temos a assinatura, então, do tratado da Convenção, deixa eu aceitar, pessoal, da Convenção, deixa eu ver se tem faltando mais alguém para aceitar. Acho que não. Da Convenção de Genebra, beleza? Aqui tem a Convenção, a Convenção original. Vamos lá, então. Então, o que o direito de Genebra, que compreende as convenções, o direito de Genebra compreende as convenções e os protocolos, ok? Então, não é uma convenção, são as convenções e os protocolos. Por isso que nós chamamos de direito de Genebra. Beleza. Então, o direito de Genebra, ele tem como objetivo preservar e proteger as vítimas dos conflitos armados. Olha que legal. Presta atenção nisso. Enquanto o direito de Genebra ele vai proteger as vítimas de conflitos, vamos ver o que o direito de Haia faz. Joia? Então, quais são eles? Os membros das Forças Armadas fora de combate, os feridos, os doentes, os náufragos, os prisioneiros de guerra, a população civil e ainda todas as pessoas que não participem ou tenham deixado de participar das hostilidades. Beleza? Então, olha só, o direito de Genebra,
ele é constituído por 4 convenções, elas datam de 12 de agosto de 49, ok? E eles trazem, então, as normas de proteção das vítimas de conflitos armados. A primeira Convenção de Genebra, ela trata, então, da melhoria das condições dos feridos e ainda dos enfermos das Forças Armadas em campanha, beleza? Então, aqui o objetivo é a preservação dos feridos e ainda da questão dos doentes das Forças Armadas. Ó, a exemplo, aqui essa fotografia da direita, nós temos aí as enfermeiras, chamadas enfermeiras de Rio Preto, que participaram, então, da Segunda Guerra. Vamos continuar. A segunda Convenção de Genebra, ela trata, então, das melhorias das condições dos feridos, enfermos e náufragos das Forças Armadas no mar. Joia? A terceira Convenção de Genebra, ela traz a respeito dos prisioneiros de guerra. Essa fotografia do lado esquerdo superior aí, são os presos americanos, que eles eram colocados para... tem um nome lá, desvinhar, como é que chama lá? Eles deixavam sem alimentação até o ponto de morrerem, joia, sem nada, de mega desnutrição. E à direita, então, nós temos aí o tratamento dos prisioneiros nos campos de concentração alemães, beleza? Então, lembrando que essas normas, elas nasceram pós Segunda Guerra Mundial, na sua maioria, né? Então, nós estávamos impactados com o resultado da Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando foi criada, então, essa série de convenções de respeito à humanidade. A quarta Convenção de Genebra, ela traz a respeito da proteção dos civis em tempos de guerra. A exemplo aqui, nós temos as forças brasileiras no Haiti. Então, enquanto eles tinham uma guerra interna, lembra que o DICA ele é aplicado a conflitos internacionais e ainda em conflitos não internacionais. A exemplo, nós temos aí os brasileiros no Haiti, chamados boinas azuis, beleza? Então, eles auxiliam na proteção desses civis em tempo de guerra. E além, então, dessas 4 convenções que nós vimos, nós temos 2 protocolos, importantíssimos quando a gente discute o direito de Genebra. O primeiro é relativo à proteção das vítimas dos conflitos armados internacionais e o segundo são dos não internacionais. Joia? O direito de Haia. Gente, o direito de Haia, eu vou colocar para depois, eu coloco o material de apoio para vocês, eu coloco as convenções dos tratados, mas ele basicamente estabelece os direitos e deveres do beligerante. Joia? O que acontece? Então, durante uma operação militar, ele coloca limite nos meios utilizados para provocar danos aos inimigos. Então, enquanto um protegia as vítimas, aqui então traz a questão dos limites da atuação das operações militares. Joia? As convenções principais de Haia são a de 1899 e elas foram revistas em 1907. Joia? E aí o que acontece? Você fala, nossa, professor, estão extremamente desatualizadas, então, porque esses acordos são acordos antigos e eles proíbem a utilização de armas. Então, olha que legal. Diante desse contexto, de nós termos, então, o direito de Genebra e o direito de Haia, é que surge uma nova vertente chamada de direito de Nova York ou ainda de direito misto. Tá? Então, nós entendemos sobre o direito de Nova York esse conjunto, então, de normas criadas tanto pela Convenção de Genebra, tanto de Haia, e a todas as normas que foram surgindo depois desse complexo. São as vertentes mais modernas do DICA, beleza? A exemplo aqui, nós temos a convenção realizada em 68, que reviu, então, algumas questões lá com o país sede do Irã, a respeito, então, da questão da proteção dos povos civis, das consequências. Joia? Além disso, a aplicação de novas tecnologias, a diferença e evolução nas formas de conflitos, tudo isso ele vem sendo discutido pelo chamado direito de Nova York, que é um direito mais moderno, que junta, então, o direito de Haia, o direito de Genebra, com o direito meu Deus.
com o direito de Haia e o direito de Genebra. Beleza? Vamos lá. Então, olha só. E o que acontece? Essas novas propostas, então, que decorrem do DICA, elas servem hoje como parâmetro quando nós discutimos, então, a questão dos conflitos. Joia? A ONU ela tem um papel importantíssimo quando nós discutimos as questões dos conflitos internacionais. E aí, diante dessas duas bases teóricas que nós temos, é que vem se construindo um novo direito, ou um direito mais moderno, a respeito dos conflitos internacionais. Joia? Então, através disso, vem saindo novas resoluções, novas convenções, que vão se somando àquelas primeiras interpretações das primeiras convenções internacionais. Joia? A exemplo aqui, nós podemos trazer a questão da comparação a respeito dos gases asfixiantes, que tem o protocolo de Genebra de 25, e ainda, olha só, o uso na guerra de gases. Então, ele vai trazendo as complementações. E lá em 72, ele trouxe... Então, enquanto um poderia manipular, que é a Carta de 25, já na de 72, ela proíbe também a manipulação. Então, elas vão sendo somadas, joia? Então, num primeiro momento, proibir-se o uso. No segundo momento, controla ainda a manipulação, a produção, estocagem. Então, isso que nós colocamos nessa evolução, joia? Então, esse direito de Nova York, ele se caracteriza por instrumentos, então, que trazem viés nas convenções de Haia, na Convenção de Genebra. Então, eles se complementam. Por isso que a doutrina vem chamando o direito de Nova York também de direito misto, beleza? Então, as situações que decorrem de conflitos militares, nós aplicamos a ODICA. Joia? Moçada, eu acelerei para a gente conseguir fazer uma discussão antes de encerrar o vídeo. Se eu corri demais, me perdoem. É normal também, né? E aí eu vou fazer o seguinte, fiquem tranquilos, que esse material, como o da semana passada, eu vou disponibilizar no portal para vocês, junto com a nossa aulinha de hoje, beleza? E aí eu vou abrir o áudio, então, para a gente poder discutir. Vou deixar o chat também aberto. Se você for tímido, o senhor pode mandar através do chat que nós conversamos. Fiquem à vontade, moçada, para a gente bater um papo. Oi, professor. Olá. É a Jussara. Então, deixa eu entender. O direito de Nova York ou misto é tipo uma mistura do direito de Genebra e de Haia? Isso. É isso? Isso. Ele usa como base esses dois direitos, mas ele também é um viés mais moderno de aplicação daqueles direitos anteriores, beleza? Então, o direito de Nova York ou o direito misto, ele utiliza as duas bases que nós temos para essas novas interpretações a respeito, então, dos conflitos internacionais ou conflitos de guerra, né? Sim, porque daí o senhor falou que o de Genebra a última é de 1907, né? Nós temos 1907, mas nós tivemos em 1900 e com 20 anos da carta, nós tivemos outra. Nós temos várias, só que elas não são chamadas de convenções ou protocolos, elas vão se somando, entendeu? Então, Ah, nós tá. temos a primeira base, é como se nós tivéssemos, exemplo, como nós tivéssemos uma Constituição Federal e aí nós tivemos aí as emendas constitucionais, entendeu? Vão se somando Entendi. aquelas primeiras cartas. Ah, tá, entendi. Tipo um complemento, então. Não chegou E a ser uma convenção. às vezes é até convenção. Nós tivemos a convenção em 68, com 20 anos depois da Declaração dos Direitos Humanos, e ela é uma convenção. Aham. Mas Entendi. lembrando que a questão de nomenclatura não traz a ideia do próprio conteúdo. Lembra que eu posso ter um Aham. tratado internacional, às vezes com o mesmo potencial, dentro de aspas, de uma convenção. De uma convenção. Aham. Entendi, professor. Essa era a dúvida. Obrigada, tá?
Dúvidas, moçadas? Eu estou ficando feliz, eu vejo as mesmas caras na nossa aula, né? Estou feliz. É a chamada visual. Lembrando que nós não temos, né? Então, boa pergunta, Carolina. Quem fiscaliza esse direito, né? Nós temos o Tribunal Penal Internacional, que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Então, o material já está pronto. E aí nós vamos entender um pouco sobre a aplicação, então, desses desrespeitos em tempo de guerra. Nós vamos estudar um pouco sobre os tribunais de exceção. Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver essa parte. Pode ficar tranquilo. Exatamente, até o material. Quando eu montei a aula de hoje, eu deixei montada a aula da semana que vem. Beleza? Nós temos aí convenções que foram realizadas pós-Segunda Guerra, né? Principalmente a Declaração Universal de Direitos Humanos, as convenções de Genebra e de Haia, mas nós temos cartas internacionais pós-Primeira Guerra também. E quem fiscaliza também, né, gente? É a ONU, né? A ONU ela tem um papel importantíssimo aí pela busca da paz mundial, né? Na nossa aula passada nós até vimos um pouco, né? É bem complicado. Essa questão da atuação, da aplicação da guerra, e, por exemplo, hoje se discute os crimes ocorridos durante a guerra do Afeganistão, guerras mais modernas, né? As guerras da Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, essa a gente nem vai discutir mais, porque o direito moderno ele alterou demais algumas questões de guerra. Mas, por exemplo, na Guerra do Afeganistão, na Guerra do Iraque, se discute os abusos da guerra, né? E entre os abusos da guerra nós temos o crime de estupro, tem estudo. Na semana que vem nós vamos ver um pouco sobre os chamados crimes de guerra. Nós vamos ver como acontece, como eles são punidos. É bem complicado, não é fácil não. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta, então. Porque uma das coisas que teve repercussão há pouco tempo foi a questão do tribunal de exceção em função dos crimes de guerra do nazismo, né? Essa situação do que é crime ou não é crime, quando você está cumprindo ordens no meio da guerra, não é levado em consideração? Olha só, existe um limite, né? Existe, por exemplo, quando a gente discute esses princípios, por exemplo, o estupro de civis, ele não objetiva, por exemplo, trazer nenhum benefício aos estados em guerra. Não traz nenhum tipo de benefício, entendeu? Então é analisado essa questão dos crimes de guerra. Deixa eu apagar o aviso aqui. É analisada essa questão dos crimes de guerra decorrente de denúncia, né? Então hoje, por exemplo, com a atual evolução que nós temos de tecnologia, de tudo, fica muito mais fácil registrar excessos durante a guerra. Mas você imagina aí há 30, 50, 100 anos atrás, como é que você conseguiria comprovar, por exemplo, esse abuso, então, de um soldado sob o comando de um general ou sob o comando de um oficial de patente maior, né? Até porque é muito difícil você ter um oficial determinando aos seus soldados, né, que cometam alguns tipos de crime, né? A não ser durante o nazismo, né? Durante o nazismo nós tínhamos aí os saques, né, determinados então pelos comandantes oficiais de guerra que diziam então que armazenavam prata, ouro da casa dos judeus, né? Mas em tempos modernos nós não tivemos uma grande guerra pós Segunda Guerra Mundial, né? Então nós não sabemos como é que seria a ampla aplicação desse direito moderno de guerra em uma guerra, né? E tomara que nós não tenhamos oportunidade de desfrutar disso, né? Exatamente, amém. Não precisamos ver. Pois é. Mais alguma dúvida, moçada, para a gente conversar? Então, moçada, eu vou encerrar o vídeo para ele não ficar muito longo, né? Agradeço novamente a presença dos senhores aqui, fico muito feliz em vê-los aqui. Estou contando as horas aí para a gente poder se rever, poder estar em sala, brincar, discutir, joia? Então,
Muito obrigado novamente, fico feliz em vê-los aqui. Joia? Fiquem bem, moçada. Até mais. Bom final de semana para vocês. Bom descanso.